Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Ela revolucionou a influência da geração Z ao mostrar as suas mudanças para um estilo de vida mais saudável e com fé em Deus. A Manu City, minha convidada de hoje, tem 1,7 milhão de seguidores no TikTok e 1,7 no Instagram. Ela é fundadora da marca de suplementos Good Day, embaixadora da Adidas e da Live. Recentemente chocou a internet ao encerrar seu ciclo, trancando o curso de medicina, ao qual ela vinha se dedicando nos últimos 2 anos. Hoje a gente vai entender um pouco sua trajetória e como foi chegar lá. Apertem os cintos que a estrada da Manu já começou. Manu, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Manu City. É uma honra estar aqui com você. Ai, eu tô muito animada. Manu, não vou nem fazer a blasé. Vou começar querendo saber assim. Você sacudiu a internet esses dias, encerrando um ciclo de uma faculdade de medicina, que todo mundo te botava num pedestal. Como que esse vídeo, aliás, está com mais de 5 milhões de visualizações atualmente. Como que você tá? Confesso que foi uma escolha que veio lá de trás, de começar a pensar nisso, e eu desenvolvi ela por muito tempo, abafei muito também essa ideia, porque, poxa, eu trabalhei tanto para chegar lá, eu estudei tanto para chegar lá, eu investi muito tempo já lá, então mudar de rota é você olhar para aquilo que você fez e até dizer um tchauzinho. Eu tô indo por outro caminho. É aquele provérbio mesmo do trem, quando você percebe que você tá no trem errado, você tem que sair o quanto antes dele. E eu tava tentando abafar que eu tava me sentindo no trem errado. Mas isso é muito individual meu. Então, coube uma percepção interna de aonde era o meu lugar. Cara, foi muito tempo de terapia, conversa com amigos, com família, com pessoas que me conhecem de verdade, comigo mesma, com Deus, tentando olhar para qual é o meu espaço no mundo, para que eu vim aqui e no que eu me sinto bem, qual é o meu propósito e como eu vou unir isso tudo fazendo algo que eu amo. Então, foi mais ou menos assim que surgiu essa decisão. Mas de quanto tempo demorou, assim, do primeiro dia que você falou, acho que não é pra mim, até você ter coragem de encerrar? Eu comecei a pensar nisso, foi mais ou menos depois do primeiro período. Quando eu terminei o primeiro período... Nossa, faz tempo, então? Faz. Eu terminei o primeiro período já meio assim, mas eu falei, vou tentar, vou depois ficar melhor. Todo mundo fala que fica melhor. Fiz lá o segundo período. E aí eu terminei o primeiro ano completamente... meu Deus, não era isso. Então, conversei já com os meus amigos, com a minha família, busquei muito a Deus nesse período e eu olhei para tudo isso e falei, vou tentar mais um ano. Vou dar uma chance para isso, eu consigo fazer isso, então mesmo que eu não goste muito, mesmo que eu não esteja me identificando, vou fazer, vai que eu me identifico, provavelmente vai valer a pena, então eu pensava nesse negócio do provavelmente vai valer a pena. Fiz mais um período, terceiro período feito, fiz muito bem esse período, fiz com um sorriso no rosto, estava levando muito bem no começo desse ano, mas foi a parte que eu mais abafei. Esse meu sentimento de não pertencimento. E a minha sensação de que eu não estava seguindo o meu caminho, o caminho que eu me visualizava vivendo no futuro e que eu gostaria de viver no futuro. Porque
tá bom, fazer a faculdade de medicina inteira seria um ótimo caminho para mim. Eu provavelmente seria uma profissional muito bem sucedida, afinal eu já tenho um público que seria o meu público depois, futuramente. Então, já tinha muito garantido, entre aspas, talvez um consultório de sucesso, um nome de sucesso, talvez. Cabia a mim explorar bem isso, mas são tantas boas oportunidades que eu, seguindo essa boa oportunidade da medicina, talvez eu não estivesse seguindo a oportunidade boa que também é para mim. Então, eu estava abafando um pouco esse sentimento aí no terceiro período e me cansou muito psicologicamente mesmo. Então, meu psicológico ficou muito abalado de eu estar não seguindo a verdade aqui dentro. Porque todo dia, eu imagino, você devia sentir, para que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, quando que eu vou querer usar essa matéria? E assim, você teria um consultório de sucesso? Sim, mas vamos combinar que se você tem uma audiência, se você passa a sua verdade, se você influencia de verdade, independe a carreira, entendeu? Você vai ter um público para qualquer que seja a carreira, se você quiser ir para o direito, se você quiser ir para a publicidade, e você é uma comunicadora. Não necessariamente você queria atender no 1 a 1. Entende? Uhum. Você pensava nisso também, em ser uma comunicadora da área médica? Pensava muito, eu pensava em todas as possibilidades para conseguir expandir o leque, para conseguir seguir a medicina com uma visualização do que eu ia fazer com aquilo. Então, eu olhava muito... Claro, a medicina seria um ótimo caminho. Longe de negar isso, porque com certeza abriria muitas portas para mim, portas que ainda nem foram abertas, que eu já acabei fechando ao trancar a faculdade. Calma, não fechou. Podem ter outras portas abrindo. Mas quando fecha uma porta, abre uma janela. Exato. Então, o fato de eu investir agora meu tempo em outras coisas está abrindo novos caminhos, novos portais, novas janelas, que são janelas que também são muito boas e eu me sinto vivendo mais a minha verdade, o meu propósito mesmo e o senso de realização pessoal que há de vir, eu particularmente acho que vai ser maior. Uhum. Você tem que estudar alguma coisa que você tenha, desculpa a palavra, tesão em aprender. Que você, todos os dias, porque assim, é uma vida dedicada a um tema. Então, que seja um tema que enaltece, que te enobrece, que te traz alegria, que você queira devorar o conteúdo. Então, mas eu acho muito importante, assim, você tem inúmeros temas que você aborda. O episódio podia ter tantos nomes, tantos, assim, eu podia chamar de o poder da influência, porque você é uma excelente influenciadora, construindo hábitos saudáveis, o poder do foco, como não procrastinar. Eu pensei em 1000 nomes para esse episódio. Mas eu queria muito falar da coragem da gente encerrar ciclos. E tem muita gente que tem medo de encerrar um ciclo. Tem gente que não pode por questões financeiras, mas tem gente que tem muito medo. Medo da rejeição, do peso familiar, da expectativa. E eu acho que você é um exemplo ao ter coragem com mais de 1 milhão de pessoas tendo uma expectativa sobre você. O que você falaria para quem está com medo? Quando você diz sim pro medo, você diz não para você. Então, se você quer fazer algo, mas não faz por causa de medo, por influência externa, se eu ainda estivesse cursando o curso, não me identificando com a profissão e fazendo isso pelos outros e não por mim, eu estaria dizendo não para mim mesma, para quem eu quero ser, para onde eu quero chegar. Então, ter coragem de fazer algo novo, encerrar um ciclo, é fundamental para a gente ter maior realização pessoal e para a gente seguir o nosso próprio caminho, seguir os nossos sonhos, se a gente tem a oportunidade de fazer isso. Porque eu me vejo numa posição muito privilegiada de ter a oportunidade de várias boas portas se abrindo, todas serão boas. Eu posso escolher qual eu acho que é a melhor para mim. E dizer tchau para uma boa porta que se abriu outrora, que muitas pessoas se projetavam nisso, achavam muito legal, outras achavam muito tóxico, enfim. Mas as pessoas se projetando nisso
acabar com muitas expectativas sobre mim. E se eu não olhar com o olhar de quem eu sou, se eu olhar com o olhar dos outros e eu me deixar ser consumida por isso, eu jamais ia conseguir ser feliz, porque os outros são tantos lados pra gente deixar entrar, que eu ia estar tirando para todos os lados e não sendo eu. Então, eu acho que eu não conseguiria ser feliz se eu não tivesse coragem de seguir o meu próprio caminho nessa história toda. Você pensava, por exemplo, eu tenho que ter uma resposta do próximo passo antes de comunicar? Eu pensava isso, mas eu resolvi comunicar sem ter um grande próximo passo. Sim, eu achei ótimo, porque mostra, um retrato da realidade de tanta gente. Eu ainda não sei, e tudo bem. E tudo bem pesquisar, e tudo bem estudar. E assim, as pessoas, eu acho que elas deviam primeiro entrar numa empresa, fazer um trainee, passar por várias áreas e depois ir para a faculdade. Eu acho que você devia testar várias carreiras antes de escolher sua faculdade, porque para você ter a vivência mesmo do mercado, que é muito diferente. Mas eu vi, assim, que no seu discurso, que você estava um pouco te sentindo a defensiva, imaginando que vinha um pouco de críticas, você já se justificando muito. Mas nos comentários eu li muito acolhimento, inclusive de médicos, falando: você influencia muito mais do que eu consigo influenciar no meu consultório. Então, foi uma surpresa. Como que você lidou com isso? Acho que pessoas que querem destilar ódio sempre estarão presentes na internet, algo muito normal. Então, eu sempre coloco essa capa de: eu sei o que vai acontecer, tá bom, podem cancelar, porque isso vai acontecer independente, mas eu esperava, sim, que fossem ter comentários bons, de apoio, por pessoas que já estão ali me acompanhando, que sabem minha verdade junto comigo, que entendem essa comunicação, que eu quero mesmo realmente ser uma boa influência. Então, com certeza eu imaginei que teriam comentários legais, mas eu não imaginava que eles me tocariam tanto. Então, me encorajaram também. As pessoas me encorajaram demais. Mas, assim, tiveram muitas pessoas que, no TikTok, principalmente, já que o Twitter tá off por enquanto, nossa, teve muito comentário de pessoas que não buscaram entender, que não fazem a menor ideia do que está acontecendo, quiseram opinar e realmente gerar uma mídia para elas em cima de mim. Então, óbvio que a pessoa fazendo um TikTok sobre mim, falando mal de mim, vai viralizar, porque tem muita gente que realmente tá ali só procurando uma oportunidade para me cancelar. E cancelada por trancar o curso. Ai, gente. Não, esse é o cúmulo. Cancelado por trancar um curso é a coisa mais normal do mundo. Como foi seu fluxo de decisão? Quem foi a primeira pessoa a saber? Eu acho que lá atrás, quando eu comecei a pensar nisso, a primeira pessoa que eu comuniquei foi o meu antigo sócio, que agora eu não tenho mais uma empresa com ele, mas a gente estava trabalhando juntos. Isso lá no final do primeiro período, indo para o segundo. Falei para ele. E o pior é que ele me apoiou e eu falei assim: não era isso que eu queria ouvir. Falasse para eu continuar, que naquela época eu estava naquele processo de abafamento. Mas eu contei para minha família, contei muito pro meu avô, porque meu avô, ele sempre me apoiou muito e sempre falou: você vai passar, você vai conseguir. E realmente, deu tudo certo. Então ele sempre me perguntava sobre a faculdade, eu falava assim: não tô gostando muito. E ele falava assim: como assim? Eu falava pra ele num tom de brincadeira, mas era verdade mesmo. Verdade. E ele é uma pessoa que eu me lembro muito bem de eu comunicando, extremamente sincera, só que com um tom de brincadeira que levava uma ironia pra isso tudo. Isso lá atrás. Mas os meus melhores amigos souberam de antemão, minha mãe, meu pai e as pessoas que eu trabalho com. Então você estava muito blindada quando você deu esse passo. Estava muito pronta. Então, eu busquei ficar pronta. Eu acho que é importante, ainda mais na posição que eu tô, porque eu sabia que ia virar um bafafá. Ainda falei, que engraçado, né? O Twitter não tá on, ainda bem que eu vou dar agora a notícia que o Twitter não tá no ar. Mas
a gente nunca tá 100% preparado, né? Pra dar um passo de fé, basicamente. Mas eu olhando pro meu histórico lá atrás, tudo que aconteceu na minha vida, todo passo arriscado, todo ato de coragem que eu tive, toda mudança meio brusca que eu fiz, eu não consigo lembrar de nenhuma que não surtiu um efeito positivo na minha vida e que me levasse para mais próximo de onde eu queria chegar. Eu tive uma mudança muito grande de vida, de quem eu era mesmo. E olhando para trás, tudo que eu fiz que foi um passo de fé, apesar de na época não ter feito muito comunicando isso com Deus, na época era um passo de fé sem saber que tinha isso, tudo deu muito certo. Tudo sempre convergiu pro meu bem. Eu vi você falando que eu tenho a impressão que a mudança para o Rio te trouxe muito amadurecimento. Porque você, assim, chegou a comentar num podcast que você até tinha uma postura um pouco tóxica, mean girls, garotas malvadas, assim, e que você voltar para a igreja te trouxe, assim, um olhar novo sobre o próximo. O que te levou a buscar a fé? Eu acho que foi... Eu cresci na igreja, né? Meus pais eles são religiosos desde que eu era pequenininha, só que eu ia por obrigação. Meus pais, eles me levavam e eu só tinha que ir. Eu falava, nem quero ir, mas eles me levavam. Então eu sempre tive esse contato com as histórias da Bíblia, sempre tive... eu sempre soube que havia um Deus, mas eu não me dedicava a isso e não queria nada com isso. Então, quando eu fiquei adolescente... Minha adolescência foi super conturbada, eu queria mais ser rebelde, eu fazia coisas horríveis com os outros e comigo mesma, eu era super mean girl, eu tava inserida num contexto que as pessoas eram muito tóxicas, muito falsas, muito fofoqueiras, muito do que eu vejo que as adolescentes de hoje também vivem isso, e eu gosto de mostrar pra elas que não precisa ser assim, porque eu sofri, e eu não precisava ter sofrido com isso, sabe? Amizades que me levavam a fazer coisas ruins, amizades que faziam coisas ruins e eu ia na onda, ou até eu levando pessoas pra onda, enfim. Coisas que a gente não precisa necessariamente passar. Eu olho pra trás, isso foi uma parte da minha vida que me ajudou a chegar até aqui, então não me arrependo. Mas não precisa ser assim. Então eu fui caminhando um pouco mais na vida e tendo experiências com Deus sem tá necessariamente buscando muito isso. É como se ele estivesse me dando um beliscão. E quando a gente escuta, quando ele quer falar com a gente, quando a gente pelo menos para ouvir e presta atenção um pouco, é onde a transformação pode acontecer. Então, voltei para a igreja porque aconteceu um outro baque na minha vida. E aí eu voltava para a igreja, mas era mais ou menos, era meio morna. Aí iam acontecendo baque, até eu realmente me dedicar muito mais a isso, e aí sim veio uma paz tremenda com isso tudo, de entender que ele estava conduzindo minha vida para um lugar melhor. Mas você estuda muito o tema religião, e é um tema difícil de se estudar, né? É um tema denso, então quando as pessoas falam que muitas vezes desistem de se aprofundar na fé, que caminho você acha que é um bom caminho para começar, um caminho leve? Por exemplo, buscar um grupo que fale sobre religião. Como é para você? Eu não sou uma pessoa muito religiosa, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Tá. Então, eu gosto muito de... Por exemplo, eu sou cristã. E o que está escrito é a base do cristianismo. Eu gosto de ir pelo que está escrito e não pelo que dizem sobre isso, dizem que está escrito. Eu gosto de ler um pouquinho por dia, eu gosto de acordar o meu dia e já me conectar a isso. E o que está escrito na Bíblia, para nós sermos pessoas generosas, para nós sermos pessoas boas. Então, começar o dia já me relembrando disso faz com que os meus dias sejam mais voltados a isso. E na construção de um dia a dia com mais bondade, mais generosidade, com mais... valores cristãos fazem uma retroalimentação positiva para eu ser mais assim. E me trazem um senso de realização pessoal e um senso de que eu estou no caminho certo também. Então, é uma construção a dois. Eu peço ajuda para Deus, ele vai me dando ajuda e a gente vai subindo mesmo. Essa é uma caminhada para cima. Então, eu acho que você
encontrar o teu próprio jeito de aumentar esse nível de espiritualidade, nem que seja lendo 5 minutinhos, começando ouvindo músicas e buscando fontes que são fontes seguras sobre isso. Por exemplo, para o cristianismo, o que está escrito é a base. Então, por que não ler o que está escrito? Você tem 20 anos e tem 3 empresas. Além da Good Day, quais são as outras? O que você pode contar pra gente? Então, eu tive 5, fiz parte de 5. Do que era? Você pode falar ou não? Posso sim. Eu tive uma de roupas fitness, tive uma de... que eu fiz uma sociedade com uma pessoa, então foi virtual mesmo, o negócio. Tem a minha, que é a Manuela City LTDA, que é a minha imagem como empresa. Tem a Good Day e tem uma outra que eu ainda não anunciei. Quando que você vai anunciar? Super em breve. Acho que 1 mês pra frente, assim. Mas você pode falar, por exemplo, se é de saúde, se não é, ou não? Ainda não pode falar nada. Tem muito a ver comigo. Tá, tem muito a ver com você. Então expectativas já estão rolando. Mas o seu compromisso, o seu papel dentro da Good Day hoje, por exemplo, essa era a imagem. O que você faz? Você opina no marketing, você contrata influenciadores? Eu opino sobre todas as decisões. Com certeza, eu não sou a pessoa mais apta para um financeiro, por exemplo. Mas eu tenho que estar a par, então eu sempre estou a par de tudo. Opino, tenho um poder de decisão muito grande na parte de marketing, porque eu vivo muito isso. Além de ser o rosto da marca, a gente tem outras influenciadoras, então eu faço muito parte da animação das outras pessoas que trabalham com a gente. Além de lidar com essa parte de marketing, a gente faz desenvolvimento de novos produtos. Claro que eu não estou ali fazendo a parte farmacêutica, mas fazendo... Curadoria. O desenvolvimento deles também. A gente vai fazer isso, aquilo. Tem uns produtos super inovadores que a gente está querendo trazer que não tem no mercado. Então, são coisas que vêm da nossa criatividade, que a gente vai construindo, todos os sócios, as pessoas que estão ali envolvendo, as pessoas que estão ali trabalhando com a gente, todo mundo opinando. Como é uma empresa pequena, a gente tem sempre esse contato muito próximo com quem está trabalhando com a gente. Então, todo mundo ali tem poder de voz. E, além disso, uma questão de gestão geral mesmo. A gente está num momento meio que uma gestão de crise, entre aspas, então eu estou fazendo muito essa parte, porque eu já tenho uma experiência muito grande com gestão de crise. Você pode compartilhar? Posso crise? Sim. A gente acabou cometendo uns erros de logística e de estoque e acabamos, infelizmente, atrasando alguns pedidos. E que não é algo que eu quero fazer de novo nunca mais. Então, eu nunca mais quero que a empresa passe por isso. A gente faz toda essa questão de aprendizado. A gente leva, então, o que a gente errou para a gente não fazer isso de novo. A gente está, enfim, com agora muita reunião para a gente tentar resolver isso, porque tem coisas que não dependem só da gente. Claro. A maioria das coisas, né, quando a gente trabalha com indústria terceirizada, com logística, a gente tem mesmo que negociar muito essa questão de o nosso produto, quando a gente trabalha numa indústria que faz outras empresas também, a gente tem que negociar com eles para a gente agora dar uma prioridade para o nosso e, às vezes, quando a gente é uma empresa pequena, é muito difícil o nosso produto ser a prioridade do momento, claro. Então é caótico, mas a gente está fazendo essa gestão para a gente não ter nenhum dano para com o consumidor. Então, o consumidor está sendo o centro dessa gestão. Se a pessoa, ela se sente como se ela tivesse gasto um dinheiro que ela não queria necessariamente gastar, mas ela foi ali, viu um marketing legal, comprou, poxa, a gente atrasou um pouco, a gente está dando 100% de reembolso, a gente está dando todo o apoio do mundo, o saque está 24 horas ali por dia trabalhando, então tudo para a gente não ter esse desentendimento com o cliente ou o futuro consumidor também. A gente confia muito nesse produto, mas ao mesmo tempo a gente deu um vacilo, então a gente está oferecendo também para quem resolver esperar, né, um pouco desse atraso. A gente está dando uma Morning Gummy a mais
Então, a gente está tentando gerir isso de uma maneira que também não quebra a empresa. Que, né, Claro. quando a gente dá muito, acaba sendo algo que sai do nosso bolso. Mas você sabe que eu fiz um curso na Disney, eu fui para lá no Disney Institute, e sobre qualidade de serviço, que é um tema que eu amo, de paixão, e que eu queria me aprofundar antes de me aprofundar em carreira. E eles falaram que nos 2 primeiros anos a Disney tinha muita reclamação, mas o saque deles, o atendimento ao cliente era tão bom que as pessoas voltavam. Então que eles acolhiam todas as críticas, eles davam feedback, ou eles davam um ingresso grátis. Eles sempre tratavam esse tema com muita naturalidade. E até hoje, eles falam que a Disney possui muitas reclamações, mas a maneira como eles conduzem é o que faz com que a empresa prospere. Então, eu acho que nada mais natural do que uma empresa bebê ter um problema. Na verdade, é a partir de agora eles verem a qualidade do seu produto, né? E que isso eu tenho certeza que você está tomando cuidado. Então, assim, só para te tranquilizar que se a Disney passava muito por isso, eu acho que assim, vai dar certo. Eu não tenho cursos nessa área, então, para mim é tudo muito novo, tô aprendendo muito na prática. Então, realmente, assim, aumentou um pouco a ansiedade, muito, esses últimos dias que a gente se sente um pouco impotente, porque agora não depende mais muito da gente, a gente tá fazendo de tudo para acolher muito o consumidor mesmo, mas até onde dá. Então, sai um pouco do controle. E sair do controle muito... A ansiedade vem muito disso, da ausência do nosso controle, né? Do nosso desejo de controlar. Mas, no fim, a gente está sujeito, quando se trabalha com outras pessoas, a gente está sujeito a atrasos, à espera, a decepções. Mas, com certeza, a gummy que atrasou agora era do quê? É de frutas vermelhas. De frutas vermelhas. Assim, é a melhor gummy que a gente já lançou de sabor, disparada. Ela tá perfeita. E eu acho que pouquíssimas pessoas pediram o reembolso, porque realmente tá sendo tão genuína a comunicação de todo mundo que já provou essa gummy. E alguns pedidos já saíram. Tomara que quando for ao ar, todos já tenham saído. A gente tem postado bastante sobre isso para deixar os consumidores a par de que eles têm a possibilidade também, né? de que eles têm a possibilidade de reembolso, de cancelamento e de que quem esperar cancelar, não cancelar, vai também ter ali um brinde a mais, o mínimo, né? Porque a gente realmente atrasou um prazo que a gente tinha combinado. Então, são novos combinados que a gente está fazendo questão de mostrar para as pessoas e poucas pessoas estão cancelando, porque realmente confiam na qualidade do produto. Tudo que a gente entregou até aqui, a gente tem 2 gummies já. A creatina em gummy de massa verde e a morning gummy. Tudo que a gente entregou até aqui tem uma volta do consumidor, todo mundo recompra praticamente, porque é muito prático, as pessoas que têm a oportunidade de provar e têm a oportunidade de sustentar isso na rotina delas amam. Eu também, particularmente, eu seria a maior consumidora se não fosse a dona da empresa, porque é algo muito revolucionário mesmo. Eu era a pessoa que tinha a maior preguiça do mundo de tomar creatina no pó, colocar na boca, e isso mudou a minha vida e muda de muita gente também. Uma pergunta, então, agora, uma consultoria minha. Gente, vamos pausar esse podcast? Tô brincando, Dantas, não precisa pausar. Que horas a gente toma creatina? Então, não tem um horário específico, mas eu dou uma dica. Como a Good é docinha, mas não tem açúcar, então ela tá inclusa aí na rotina de pessoas que estão majoritariamente em dieta, usar como sobremesa. Então, depois do almoço, depois do jantar, porque tira a vontade de doce de quem já tem o hábito de comer um docinho depois do almoço e ainda é a dose de creatina. Muito bom. O que te faz escolher uma empresa para ser sócia? Eu imagino que devam chegar muitas oportunidades para você. O que te faz dizer sim? Eu acho que o me enxergar naquele papel hoje. Então, enxergar eu como uma construtora daquele negócio também. Tem muita coisa que chega, claro. Media for Equity está muito na moda mesmo. A gente vê que é uma tendência lá de fora vindo para o Brasil. Então, quando as marcas... O que é Media for Equity? Você pode quando uma empresa, ela troca cotas da empresa por
a imagem do influenciador sem necessariamente contratar um Reels específico, uma ação pontual, mas sim aquele influenciador para ser um sócio, então fazer uma cocriação muito mais forte do que seria uma entrega de um influenciador. Você agora é parte da marca. Então, a Good Day eu fundei, mas eu tenho algumas negociações de Media for Equity, que é algo que a gente vê muito vindo lá de fora, agora para o Brasil, e isso é muito, muito, muito legal para as marcas, porque a gente vê, por exemplo, a CIMED tem um rosto, as pessoas amam a CIMED, as pessoas compram da CIMED, as pessoas sabem que é do João Adib. Sim. As pessoas sabem que a Carla faz o Carmed. Então isso faz toda a diferença. Tem gente que agora ama Carmed e ama a Carla. É verdade. Então, ter um rosto para as marcas é uma jogada muito boa. Então, vem muitas oportunidades de Media for Equity. Mas eu escolho muito, hoje em dia, né? Porque a primeira empresa que eu fiz, eu não me enxergava muito. Mas depois eu conto um pouquinho sobre isso. Hoje eu escolho o que eu me enxergo fazendo, o que está alinhado com os meus valores pessoais, os valores da empresa, cultura da empresa. Porque, imagina, hoje, se uma empresa de bet, por exemplo, que é completamente contra todos os meus valores, eu ia ficar extremamente muito, muito rica. Mas a que custo? A custo dos meus valores? Nunca. Nunca que eu ia trocar algo que é tão importante para mim, que sou eu, por algo assim, enfim, algo que eu não me vejo. Acho que essa é a fonte de muita infelicidade da gente, né? Fazer coisas que não são de acordo com os nossos valores. Os nossos valores são quem a gente é, então tem que escolher alinhado com isso. Eu vi uma entrevista sua falando que no começo da sua carreira você abordava muitas marcas para fechar publicidade. Eu gosto muito disso, eu gostei da iniciativa, até porque as pessoas têm uma ilusão de que o influenciador só recebe e tá lá parado. E você tinha uma proatividade muito grande. Me conta um pouquinho. Até hoje eu tenho, tá? Até hoje? Até hoje. Eu tenho 1,7 milhões e ainda assim acho que é muito legal abordar as empresas. Claro que agora com uma abordagem diferente, mais profissional, mas quando eu comecei na internet, eu gostava muito daquela imagem do influenciador recebendo as coisas. Mas as marcas, elas não me conheciam, eu tinha acabado de começar, eu tinha poucos seguidores, comecei ali com 10 mil seguidores no TikTok, comecei com 0 no Instagram, porque eu criei um Instagram à parte, já que eu não gostava de postar no meu pessoal. O Instagram é pessoal de todo mundo. Então eu criei uma no City Daily. Depois do meu TikTok já ter crescido um pouco. Mas eu pegava as marcas que eu mais gostava, que eu mais consumia no meu dia a dia, que eu mesma via eu tendo um fit com a marca, por exemplo. Acho que a Bold foi uma das primeiras marcas que eu abordei. Eu todo dia comprava uma Bold. Eu só queria receber mesmo as Bolds. Eu mandei mensagem pra eles. Oi, eu compro muito de vocês, eu sempre mostro aqui, me manda umas Bolds. Aí a gente fez uma troca. Eles mandaram algumas Bolds, mandaram um cupom de desconto pros meus seguidores e aquilo também me dava 10% de comissão. Então, esse comissionamento é algo muito presente no mercado, inclusive é algo que a gente faz com a Good Day, a gente faz via Brand Lovers também, então qualquer um que tem Good Day em casa pode divulgar a Good Day e ganhar comissão. É só se inscrever via Brand Lovers. Tem vários influenciadores que fazem isso. Você vende, você dá um desconto para o seu seguidor e você ainda recebe 10% daquilo, tal qual um vendedor. Então, desde o começo eu abordava as marcas que eu gostava muito e era de uma maneira zero profissional no começo. E depois a gente vai entrando no mercado, a gente vai conversando com pessoas mais experientes, a gente vai vendo uma nova forma de abordar, uma forma mais mais ganha-ganha para os dois lados. Então, hoje eu tô com um grande projeto novo no meu perfil, que vai também para o YouTube, que vai para o meu TikTok, que vai para o meu Instagram, que é um projeto de triatlon. A gente aborda várias marcas que eu já trabalho, marcas que eu ainda não trabalho. A gente tem abordado essas marcas para elas olharem para o projeto, olharem para mim com um novo olhar, um olhar de como elas vão ser inseridas já num contexto pré-estabelecido. Então, nesse projeto, a gente vai fazer X, Y, Z. Você pode entrar aqui em X, a gente pode fazer dessa maneira. E são marcas que eu fui atrás porque eu confio muito nas marcas. E quando a gente vai atrás da marca e a marca também, ela
total, pode fazer um estudo sobre a gente e ela vê que realmente tem esse fit, é muito fácil dar certo. Fácil entre aspas, né? Porque tem toda uma construção por trás. Mas quem não arrisca não petisca. Então, a gente recebe 20 nãos para um sim. Mas é um sim ainda, sabe? Então, como que eu teria esse sim se eu não tivesse ido atrás? Eu gosto muito de ver com a lente do e se der certo, ao invés do e se não der certo. Mas é o seu comercial ou é você mesmo que vai lá? Hoje em dia é o meu comercial. Tá, antes era você. Antes era eu, E hoje eu ainda mando direct pra marca, falo assim, meu comercial vai entrar em contato. Aí sou eu mesma, eu mando direct lá, pego meu Instagram, falo, gosto muito de vocês, as marcas que eu realmente amo. Hoje mesmo eu mandei mensagem pra Fenty Skin, porque eu amei os produtos que eu recebi lá em casa. Eu falei assim, gente, pode mandar mais, tá? Amei. Que legal. Eu ainda faço isso. Tem que ter coragem, tem que ter cara de pau. Porque acho que foi isso que me trouxe até aqui. Por que romper com esse padrão que foi tão bom até aqui? Tem alguma diferença em, por exemplo, não precisa abrir os números, mas preço de TikTok e Instagram? Tem. As marcas, elas gostam muito mais do Instagram, de trabalhar com o Instagram. É um posicionamento muito diferente. O TikTok é uma rede nova, é uma rede jovem, é uma rede que o público, às vezes, não é tão comprador. Eu acho que depende muito da abordagem que você usa no TikTok para vender. Então, depende muito do que a marca está procurando. Às vezes, a marca ela te procura para um posicionamento, porque ela quer estar ali inserida na tua rotina, porque ela quer criar um awareness, mas às vezes a marca ela quer vender mesmo. Então, que forma melhor de vender para uma marca que uma sequência de stories bem feita com um link ali? Isso vende muito. Agora, quando a marca ela quer um posicionamento, às vezes ela coloca mais no Reels, a ênfase. Então, depende muito do que a marca quer, e as marcas elas já têm essa noção do que vende mais, do que vai dar mais posicionamento. Eles mesmos procuram muito mais para Instagram. Geralmente é para um combo de stories com Reels. E aí, eu mesma, como eu já tenho essa outra rede forte, que é o TikTok, a gente também faz a gente oferece, assim, eu reposto no TikTok por um pouco a mais. Então, para aproveitar mesmo e também gerar um negócio que vai englobar todos esses pontos para a marca. Se colocar nos stories vai vender mais, se colocar no Reels vai ser mais eternizado, se colocar no TikTok vai continuar entregando, porque o TikTok ele entrega coisas muito mais antigas, ele continua entregando. Você pode fazer um patrocinado lá, mas tem essa diferença de valor, mas ela não é tão grande, porque hoje em dia a gente está precificando muito de acordo com o tempo, o trabalho, o investimento, o que foi usado para fazer aquela gravação. Então, se tem filmmaker, se tem uma produção maior, se tem algo que eu não estou acostumada a fazer, é um pouco diferente. Então, vai de entrega para entrega. Eu fico muito curiosa para saber como você gerencia o seu tempo. Porque, assim, hoje você está com um tempo um pouco maior, mas a sua agenda sempre foi muito corrida. Eu li que você aproveitava até os últimos minutos, por exemplo, você ia de carona para a faculdade para poder fazer os Reels, para poder editar. E isso me chamou a atenção porque eu falei, poxa, ela podia terceirizar isso e ganhar um tempo. Como você organiza seu tempo literalmente? Você tem agenda de celular? O que é? Eu tenho o Google Agenda, acho que é uma ferramenta incrível que está na palma das nossas mãos, mas eu amo passar para o planner físico, acho muito importante eu fazer a visualização do mês. E passar escrito é uma maneira que eu aprendo, é uma maneira que eu presto muita atenção no que eu estou fazendo. Então, já na escola, na faculdade, sempre fui de ler e anotar o que é mais importante. Eu trago isso muito para a minha agenda, para eu conseguir visualizar e não esquecer. Eu sou muito... É do meu perfil mesmo. Eu gosto de colocar muita coisa na minha rotina. É um padrão meu. Então, eu tenho que organizar bem isso de maneira que faça sentido, para eu também não começar a faltar compromisso, me atrasar. Não acho isso legal, não acho que é uma maneira de demonstrar respeito para com as pessoas que eu tô fazendo esses combinados. E também organizar esse período de trabalho, porque quando a gente é autônomo, a gente que gerencia o tempo que a gente fica trabalhando, os nossos horários. Eu gosto muito de acordar cedo, tem gente que não gosta de acordar cedo, também é autônomo, também é bem-sucedido, mas aí
cada um tá organizando do seu jeito. Então, eu coloco muito a minha singularidade como pessoa na minha agenda. Se eu gosto de acordar cedo, então eu vou colocar o que eu tenho que fazer de mais importante cedo, porque é o meu momento de produtividade mais... Máximo. Exatamente, que eu mais me concentro é de manhã. Agora, de tarde, gente, fico uma geleia, não consigo nem pensar direito. Mas, por exemplo, como que você faz para ficar longe do celular? Porque eu imagino que o estudo da medicina dedicasse muita atenção. Como que você faz? Ou você nunca fica sem o celular? Como é a sua relação com as telas? Eu coloco pra filmar em time-lapse. Coloco pra filmar, coloco longe de mim, ele fica lá no meu tripé, lá em cima. Mas antigamente, antes de eu trabalhar com a internet, que eu já venho de um estudo muito frequente, desde o meu 9º ano, sempre estudei muito na escola, até meio desnecessariamente, sempre estudei a mais. Então, eu sempre desligava meu celular, colocava em outro cômodo ou deixava filmando. Eu apaguei as redes sociais por um tempo antes de eu trabalhar com isso, porque quando a gente não tem o autocontrole de que o celular tá ali e eu não vou mexer, mesmo assim, o nosso subconsciente, ele fica esperando uma notificação, ele sabe que tem um celular ali pra gente se distrair quando a gente cansar. E não necessariamente descansar. Por exemplo, tô ali fazendo um pomodoro, que é 30 minutos estudando, 5 minutos descansando. Se você ficar no celular nos 5 minutos que você está descansando, vendo reels, se enchendo de dopamina, de fácil acesso, isso não é um real descanso para o estudo. Então, eu sempre preferi aquilo que é comprovadamente bom para mim, eu sempre preferi fazer isso. Coloco o celular longe, desligado, não vai ter notificação se ele tá desligado. Acordei muito cedo por causa disso. Não vai ter ninguém falando de trabalho 4 da manhã. Por isso que eu gosto muito de estudar às 5 da manhã, abro minha Bíblia, é um momento de paz. Quem que tá acordado às 5 da manhã? As minhas amigas que acordam às 5 da manhã também. Mas ninguém vai estar ali no meu WhatsApp falando assim, tem tal entrega, tem que fazer tal coisa. Agora tem que ir no médico, enfim. Sim, não, isso é verdade. É uma coisa que, assim... é um momento seu de paz. Então, você com você mesma. Porque daqui a pouco as agências abrem, os comerciais começam a funcionar e daí vira vida louca, né? As pessoas estão o tempo inteiro te bombardeando. Agora, quais são os seus planos? Daqui pra frente, eu quero muito me dedicar mais a Good Day. A empresa, a gente sempre olhou com lentes de uma possibilidade muito boa, de que tudo ia dar certo, mas deu mais certo do que a gente imaginava. A empresa, ela tá num crescimento muito saudável, a gente tem muitos planos de lançamento de coisas muito inovadoras mesmo, de novos produtos, de produtos que não tem no Brasil. Então, a possibilidade daqui para frente disso deslanchar mais ainda é muito grande. Então, me dedicar mais nisso, até fechar menos parcerias com marcas terceiras para me dedicar mais à minha, é um plano a médio prazo. E olhar para a Good Day com essa criatividade que agora eu tenho mais tempo para pensar, eu tenho mais tempo para me dedicar sobre isso, eu tenho mais tempo para vir para São Paulo, para viver mais a minha empresa também. Então esse é um grande plano meu. Esse ano a gente vai fechar com um faturamento muito maior do que a gente imaginava lá no começo do ano. Então, você pode abrir algum número? Sim. A gente colocou, a gente acabou de sair na Pequenas Empresas Grandes Negócios e a expectativa de faturamento desse ano é de 8 milhões. A empresa está num crescimento muito saudável, então isso só tende a melhorar com o tempo, graças a Deus. E além disso, tem esse novo negócio que eu estou entrando, mas eu gosto muito de sempre estar me evoluindo como pessoa, eu gosto muito de desenvolvimento pessoal. Então, daqui para frente, eu estou estudando novas possibilidades para mim, estudando possibilidades de cursos diferentes. Eu não tranquei a faculdade para não fazer nada. Eu tranquei a faculdade para eu fazer aquilo que faz sentido. Então, me dedicar mais ao empreendedorismo, fazer cursos relacionados a isso, dar mais palestras, que era algo que eu queria muito fazer, que eu era sempre muito convidada, mas nunca tinha tempo para fazer, participar de mais podcasts também, me desenvolver mais como pessoa, mais como empreendedora, como influenciadora, entender a minha responsabilidade para com isso. E, ao mesmo tempo, cuidar muito de mim. Olhar para dentro e conseguir transbordar coisas muito boas. Mas, assim,
Eu não sei ainda tanto, então é uma resposta até um pouco vaga, porque eu ainda tô me descobrindo. Mas eu acho que é esse o momento que você tem que estar se descobrindo, entendeu? Agora é a hora para isso. E você fala muito sobre qualidade de vida. Eu vi um vídeo seu chorando quando você largou o vape. E eu achei muito, muito honesto de você abrir isso, porque eu parei de fumar há muitos anos, mas foi um momento muito difícil. E eu te falo, há 8 anos eu parei de fumar e até hoje eu sinto falta, tá? Até hoje tem algum momento do meu dia que eu pego e falo, não, eu não fumo mais. Então, eu achei muito bom você abrir essa sua trajetória, porque as pessoas se conectam. O que te levou para a vida saudável? Como você fez essa escolha? Então, é como se a vida saudável tivesse vindo até mim também. Eu sempre fui muito do outro extremo, extremamente não saudável. Então tem esperança para mim, gente. Tem esperança. Eu acabava muito com a minha saúde. E esse hábito de fumar, ele veio muito porque tava todo mundo fazendo. Eu não vou botar a culpa nos outros, porque a minha melhor amiga, ela nunca tragou nada. Mas eu me deixei influenciar, eu quis fazer parte daquilo. E é algo que a minha geração tá fazendo muito. Então, o ato de eu compartilhar foi muito porque eu via como as pessoas ao meu redor que ainda fumavam queriam parar, que não se enxergavam sem fumar, mas que elas queriam porque elas entenderam quanto aquilo fazia mal para elas. Eu via o quanto que elas precisavam da normalização do contrário do que elas estavam vivendo. Então, normalizar o parar de fumar, normalizar o largar o vício, foi isso que eu quis trazer com todos os posts que eu fiz relacionados a isso. E muita gente se sentiu identificada, mas muita gente achou motivo de piada. E tá tudo bem também, é aquela previsão que a gente consegue fazer do como que as pessoas podem encher o meu saco com relação a isto. Sempre vai ter, tudo é criticável, mas... Hoje te abala as críticas? Não. Não mais? Não, mas me abalavam muito. Eu imagino. Mas é uma casca grossa que a gente tem que construir, né? Se a gente quer realmente influenciar para algo bom. Porque parar de fumar é algo bom. É um hábito ruim, é cientificamente muito ruim. E as pessoas fazem piada com relação ao parar de fumar. Eu olho para isso e falo assim, pelo amor de Deus, isso é motivo de piada? Claro que não. Então, como que eu vou me abalar com um negócio que tá tão bem resolvido dentro de mim? A pessoa faz piada, ela era viciada em vape. Era mesmo, e fazia muito mal pra mim. Não conseguia subir um lance de escada. Parar de fumar foi uma das melhores coisas que eu fiz. E tem muita gente que fuma e que quer parar de fumar. Se eu puder ajudar essas pessoas, eu tô aqui pra isso. A exaustão hoje é muito normalizada. E eu acho que um pouco as pessoas veem como algo glamouroso. Você estar exausto, você não ter qualidade de vida. E eu acho que um caminho da sua narrativa também é trazer esse equilíbrio, né? Viver hoje muito mais, assim, dedicado aos seus negócios, tendo o tempo para você parar e fazer nada. Como é o ócio para você? Eu ainda não me entendi 100% com o ócio, porque eu agora vim de um momento em que praticamente todo o meu tempo estava sendo usado para alguma coisa. Então, agora que eu escolhi colocar na minha agenda momentos para mim, é uma nova coisa para eu lidar. Você se sente culpada? Não, culpada não. Ótimo. Eu só não sei otimizar 100% desse tempo para ser um ócio real. Porque muitas vezes, quando a gente está sem fazer nada, a gente começa a fazer coisas. Então, eu ainda, por exemplo, tô sem fazer nada, então eu vou ao mercado. Tô sem fazer nada, então X, Y, Z. São várias coisas que eu mesma vou colocando ali. De novo, eu tô recolocando as coisas no tempo que eu resolvi 1 hora para mim, 1 hora para meditar, 1 hora para eu escrever meu diário, para eu ter um tempo com Deus e realmente fazer aquilo que eu me propus a fazer. Isso é muito revigorante. E realmente, a exaustão, ela é glamourizada na nossa sociedade. E eu vivi isso por um tempo, não achei legal, mas eu sempre vi como uma fase. Então, eu não acho que
uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa exausta. Mas talvez a pessoa que hoje é bem-sucedida, ela passou por uma fase, um ano, que foi mais exaustivo, com um plano para ela sair daquela. Porque eu não tenho planos de exaustão para mim. Eu não quero ser uma adulta esgotada, uma adulta que não tem tempo para cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, tirar um tempo com eles. Eu não quero ser assim. Então, às vezes a gente passa por fases que são assim, mas não é para sempre. E eu tava vendo aquilo que eu vivia, que era um pouco mais cansativo do que eu me enxergava sendo no futuro, me enxergava tendo como rotina no futuro, por um futuro melhor. Então, às vezes a gente não tem muita possibilidade de não ser, principalmente pessoas que não têm tantas condições financeiras, mas eu acho que pelo menos bolar um plano, não se enxergar daquele jeito no futuro e lutar para não ser. É muito complicada a posição que eu tô para falar disso, mas no meu caso eu tive, graças a Deus, a oportunidade de passar dessa fase exaustiva. Você acha que hoje ainda tem espaço para novos influenciadores surgirem? Com certeza. Sempre surgem novos influenciadores e eu gosto muito de acompanhar isso porque eu gosto muito de estudar empiricamente e enxergar o que está acontecendo ali na geração. Mas a geração Z, ela é muito surpreendente. Então, às vezes, uma pessoa que posta muito, por exemplo, a Liz Macedo, posta muito, é super nova, vai fazer 15 anos agora. E ela posta uns 8 vídeos por dia. Viralizou, o pessoal se identificou muito com ela conseguiu mostrar muito de quem ela é, muita gente se identificou, tá aí com muitos seguidores. Aí entra uma pessoa super engraçada, que começa a fazer vídeos super engraçados, viraliza também. Tem uma pessoa que ele começou a ser influenciador ano passado, que os primeiros vídeos dele, inclusive, são uma sátira de ele querer ter um contato ali romântico comigo. Então, ele fez uma série muito engraçada. Você já viu? Vi, muito engraçado. O Rocate. Muito engraçado. E agora, depois dessa série, ele conseguiu uma comunidade que adora ele, porque ele é muito engraçado. Eu sou fã dele. Ele é muito engraçado e ele surgiu ano passado. Sendo ele mesmo, sendo um influenciador que edita bem, que tem o seu diferencial. Então, quando as pessoas elas vão se diferenciando e conseguindo construir essa comunidade de uma forma diferente, elas conseguem. Novos influenciadores conseguem. Agora, eu não sei se mais do mesmo tem muito espaço. Agora, coisas diferentes sempre vão ter espaço. Então, assim, para quem quer se tornar influenciador, para quem quer um espaço, você acha que criatividade? Ser ele mesmo, ser a própria pessoa. Você ser você mesmo é a melhor coisa que você pode fazer. Vai ser natural, vai ser divertido, vai ser carismático, ou não, porque às vezes a pessoa não é muito carismática. Mas eu sigo pessoas que não são muito carismáticas, que são elas mesmas, que estão sendo verdadeiras, que têm algo para oferecer. Às vezes a pessoa ela entende muito de moda, ela nasceu com aquilo. Minha irmã, por exemplo, ela começou a ser influenciadora ano passado, no final do ano. Cara, ela é muito diferente de mim, ela é muito carismática, ela é muito engraçada, então ela não trouxe mais do mesmo, ela trouxe ela para algo que já existe, que são as redes sociais, os formatos que estão ali, mas com um toque dela. A pessoa colocar o dedinho dela é o segredo. O que você vê que são temas hoje que a geração Z deseja? Eu acho que tem espaço para tudo. Tem espaço para tudo com um toque de pessoalidade. Tem muita... A geração Z, ela é muito diversa, né? Tem as pessoas que estão ali na bolha de influenciadores cristãos, tem a bolha de coaches, tem a bolha de pessoas fitness, tem a bolha de moda, tem vários espaços. Então, é uma esperança. Uhum. E você acha que é importante a pessoa trabalhar o branding pessoal dela? Por exemplo, você tem o @ManuelaCity, você tem o @ManuCityDaily? Ou você mudou agora? Eu mudei. Ah, tá. Então, o Daily, ele surgiu porque eu tinha um pouco de vergonha de postar no meu Instagram pessoal, na época. E o meu Instagram pessoal, ele era só para fotos bonitas, aesthetic. Só que eu comecei a ver o Instagram como trabalho. Como trabalho muito puro. Então, eu parei de usar ele como rede social mesmo, usei ele mais como a rede social para trabalhar.
E aí, eu não tava mais alimentando o outro Instagram. Então, eu alimentei só o Manucity Daily. Fui postando muito, sempre fui muito constante, sempre fui muito eu. Mas eu entrei numa nova fase na minha vida, em que o Manucity Daily fazia mais sentido se tornar a Manuela City. Não mudou nada. Quem mudou sou eu. Então, não mudou nada quando eu mudei um user para outro, mas a Manu, ela esteve em constante evolução e quero continuar em constante evolução. E eu me identifico mais com Manuela City. O que é sucesso para você? Para mim, sucesso tem muito mais a ver com realização pessoal do que com financeiro, com prêmios, com reconhecimento externo. Se você tá em paz, eu acho que o que eu mais busco na minha vida é paz, ter uma família com os meus valores, seguir isso, conseguir levar autenticidade para minha vida e me sentir bem, me sentir próspera, me sentir que não faltam coisas. Para mim, esse é o sucesso. Uma pergunta que eu esqueci de fazer. Agora você vai voltar para Curitiba? Não. Vai. Eu acho mais fácil vir para São Paulo do que voltar para Curitiba, porque São Paulo é a terra do trabalho, né? Sim. A gente aqui é frenético, sempre que eu venho para cá surge trabalho de todos os lugares possíveis. Mas o Rio de Janeiro ganhou meu coração. Eu acho que a melhor coisa que me aconteceu nisso tudo foi ir pro Rio de Janeiro, porque foi lá que eu fiz as melhores amizades que eu tenho, foi lá que eu tive um reencontro com Deus, foi no Rio de Janeiro que eu fiz os meus principais hobbies, comecei a correr de verdade lá, comecei a ver mais valor nas pequenas coisas lá. Eu sou muito grata ao que a cidade me ensinou. Na verdade, as experiências daquela cidade, o que ela me ensinou. Cara, ter um mar perto de casa é uma qualidade de vida muito surreal. E eu quero muito aproveitar isso enquanto dá. Eu acredito que se eu seguir realmente a minha ambição, algum momento eu vou parar em São Paulo. A empresa fica onde? Aqui em São Paulo. Ah, tá. Bom. Então eu tenho que vir muito. É bastante bate-volta. Não, bom, já te convidei para a confraria. Então, se você quiser, num dia que você estiver aqui, vamos. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Toda história, toda trajetória profissional tem um erro. Só que, às vezes, esse erro ensina mais pra gente do que um MBA. Que erro na sua trajetória profissional que você hoje agradece por ter acontecido? Lá na primeira empresa que eu fundei, essa empresa foi tudo muito apressado, foi sem atualizar a minha pessoa. Então eu comecei a empresa de um jeito e eu sou uma pessoa que sempre quero estar me evoluindo como pessoa mesmo. Então quando a gente conseguiu entregar os produtos, eu já era outra pessoa com outras preocupações, com outro lidar, com outro olhar. E aí eu não me identificava mais tanto com o produto, tanto quanto antes. Hoje, eu olho para trás e a Manu de hoje, pouco se identificaria também. E é algo que foi muito difícil de dizer tchau, fechar aquela porta, porque foi muito tempo investido. Foram pessoas que estavam comigo que investiram muito tempo também, mas é muito necessário a gente fazer decisões difíceis. Porque quando a gente diz não para uma coisa, a gente tá abrindo a possibilidade de dizer sim para outras que fazem mais sentido. Então, eu não teria parcerias tão boas se eu não tivesse vivido aquilo e mirado o meu olhar para as coisas que realmente fazem sentido e agora ter esse valor interno de só fazer parte do que faz sentido de verdade, do que tá dentro dos meus valores. Eu acho que eu não ligaria tanto para isso se eu não tivesse feito algo que estava muito, talvez, contrário. Entendi. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Não precisa ser sobre carreira. O livro, eu tava me lembrando muito de essencialismo esses dias. Eu nunca li, sabia? Muito bom. É uma leitura muito fluida também. Documentário, faz muito tempo que eu não assisto documentário, mas um que marcou minha vida foi um que eu assisti muito para passar na faculdade, de History Channel, de Império Romano. Assisti umas 3 vezes o mesmo documentário. Você tá brincando? Pro vestibular. Eu não assistia algum muito. TED Talk, alguma coisa? Ou filme?
Eu acho que um TED Talk que marcou muito foi o do Simon Sinek. Legal. O Golden Começa Circle? pelo Porquê. Esse aí. E filme... Eu sou da comédia romântica. Mas Qual? é Como Perder um Homem em 10 Dias. Boa. Esse é o meu filme da vida. Nossa, e é tão antigo, gente. É da minha época. Eu tenho quase 40 anos. Acho que os filmes que eu via quando eu era criança, como por exemplo Mean Girls, me deram muito um norte da onde não ir. Naquela época era o norte da onde ir, né? Falei pra você que eu tinha um caráter diferente, mas graças a Deus as pessoas mudam e eu olho muito pra aquilo e aquele não é o que eu tenho que seguir. Então esses filmes também me dão um norte do que não ser. Muito bom. A gente chega ao fim da nossa carona, Manu. Foi muito gostoso. Foi muito bom saber um pouco mais sobre a sua trajetória. E eu queria, assim, te desejar muita sorte. Conta comigo nesse momento de transição, de mudança. Porque várias inseguranças surgem. Só que o seu caminho já é um caminho de muito sucesso profissional, porque você é muito esforçada. Então, tenha paz para fazer as suas escolhas. Eu acho que é o que eu te desejo. Obrigada. E não tenha pressa. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande.